Não existe 1,5 grau sem a Amazônia protegida. Não existe Amazônia protegida sem um mundo de baixo carbono. Então, essa simbiose política, climática, existe. Isso precisa estar na mesa e a gente precisa começar a conversar sobre isso de uma outra maneira. Já sentimos as consequências da emergência climática. Estamos no mesmo oceano, porém em embarcações diferentes. Alguns estão mais vulneráveis do que os outros, com certeza. Nesse último episódio dos 3 produzidos pela equipe do Clima Sem Fake, conversamos sobre o futuro e as proposições para as mudanças que se fazem necessárias na sociedade e na economia global, com a ex-ministra do Meio Ambiente, co-presidente do Painel Internacional de Recursos e integrante do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, ambos da ONU, a bióloga e PhD em Planejamento Ambiental, Isabela Teixeira. Confira a entrevista. Isabela, agora uma pergunta um pouco mais de cunho pessoal, para saber um pouco a sua percepção sobre o assunto. Você acredita que ainda é possível mantermos o aquecimento global abaixo de 1,5? Bom, isso é uma pergunta que é a pergunta de $1 milhão, né? Eu sou uma pessoa, por definição, eu estou nessa agenda desde que ela começou, porque eu sou funcionária de carreira do governo brasileiro, e eu sempre fui uma pessoa realista, porém muito pragmática, tá? E o meu otimismo é um otimismo pragmático. Eu me movimento por otimismo. Eu sempre acredito que o homem é capaz de nos surpreender e de fazer essas equações. Os cenários científicos mostram que a gente vai a 1,6, depois isso é o cenário mais feliz, estabilizaria ali 1,5 de aumento de temperatura na superfície. Eu acho que a gente vai um pouco mais. Tá? Essa construção de mentalidade é uma construção muito difícil, de nova mentalidade climática, por conta exatamente das tensões entre os winners e os losers. E os perdedores tensionam essa transição porque querem ficar na agenda, tá? E, por outro lado, não sabem ainda se reorganizarem nesse novo contexto climático. Então, você vai ter processos possivelmente disruptivos, aumentando o risco, aumentando vulnerabilidades, mostrando onde esse individualismo político do mundo não cabe, não tem mais solução para você lidar com crises globais. A gente não pode esquecer que países como China, como Índia, que são os países que têm as maiores populações do mundo, são fortemente dependentes ainda do carvão, tá? E para sua energia. Você tem esses países do lado do oriental do mundo, onde 3/4 da população do mundo lá estarão, tá? E as equações precisam ser resolvidas lá também. Então, nós somos ainda muito dependentes de uma rearrumação política, por isso que eu falei tanto do G20, tá? De uma equação entre clubes, em grupos de países, que vão ter um compromisso assertivo, transparente, uma trajetória testando sem oscilar tanto, e vamos lidar com isso em 2030, conforme a gente chegar em 2030, tá? Talvez a gente tenha mais clareza como é que se é 1,5 grau em 2050. Então, pensando nisso, o Brasil ele pode ser protagonista com a questão da bioeconomia, energia renovável? Pode, o Brasil pode e deve, porque o Brasil é um país com alternativas em todas as áreas da questão climática. Tá? O que o Brasil não pode é adotar um programa de carvão sustentável, porque ele tem alternativas de energia eólica, solar, biomassa, biocombustíveis, etc, etc. Então, isso me parece uma reserva de mercado de passado. Então, é claro que o Brasil tem alternativas, o Brasil tem que trabalhar, ele já é, na matriz energética elétrica dele, um país com quase 85% de energias renováveis, ele tem que ter um equacionamento de energia da sua matriz energética, ele tem que fazer escolhas sabendo do impacto dessas escolhas no curto prazo e no futuro. É essa a discussão. Se o Brasil vai colocar gás para substituir combustíveis fósseis mais pesados, ok, como é que ele vai neutralizar as emissões de metano associado a isso, por exemplo? Ele tem que ter uma visão estratégica sobre isso. Se ele vai parar o desmatamento, como é que ele vai recuperar ecossistemas, como é que ele vai produzir, viabilizar economicamente em escala os sistemas agroflorestais? Como é que ele vai ser competitivo? O Brasil tem alternativa, agora ele tem que discutir isso com gente grande. Não é aquela coisa assim, eu quero e eu vou conseguir isso. Não, você tem que trabalhar duro para a transformação e, portanto, essa mudança de mentalidade política passa por uma mudança de mentalidade econômica e uma mudança de mentalidade social. Isso é que a agenda de clima é. A agenda de clima é a agenda de desenvolvimento.
O Brasil pode e deve adotar essa agenda como algo central da sua trajetória de desenvolvimento. Sabe por quê? Porque ela ajuda a pensar a curto prazo, isso o Brasil sabe fazer, mas ela ajuda a pensar a longo prazo, o que o Brasil não sabe fazer. É aí também uma mudança importante das instituições brasileiras de incorporar a perspectiva de curto prazo. Curto prazo não é, de longo prazo. Longo prazo não é algo que você quer adiar. Longo prazo é algo que você tem a visão, você tem o objetivo e você vai do futuro para cá fazendo esse decoupling, vai dissociando e vai modelando as suas escolhas para que você possa atingir essa meta. O Brasil precisa saber trabalhar com o futuro. Hoje, o Brasil acha que o futuro é uma projeção linear do passado. Não é, tá? Não é. O Brasil precisa querer o futuro tomando decisões hoje. As decisões que são tomadas hoje estão modelando o futuro. Se a gente continuar com essa perspectiva de que nós estamos discutindo o futuro com base no passado, temo por uma situação muito sensível do Brasil de perder muito tempo onde ele não precisa perder tempo. Só uma última pergunta, ministra. Os jornalistas, a imprensa em geral, sempre procura identificar elementos das negociações que podem significar que uma COP teve êxito ou fracasso, né? Com toda a experiência acumulada que você tem. Para onde você está olhando para dizer que a próxima COP teria um êxito? E o que você teme que possa acontecer? Eu acho que, primeiro, êxito é fechar as negociações. Tá? A COP tem que concluir as negociações. Não pode ter mais, adiar para a COP 27, mais uma regra. Tem que concluir as negociações, vai ser desse jeito. A segunda coisa, que se tenha, de fato, algum compromisso financeiro na mesa dos 100 bilhões. Que seja 80, 90, mas uma sinalização clara de que o mundo está mudando, que o rumo da história está mudando. Terceiro, tem que abrir um espaço para adaptação. Politicamente, tem que abrir um espaço para adaptação. É absolutamente relevante, nós temos que entender, nós temos 48 países muito pobres, completamente vulneráveis, e a pandemia mostrou isso. Então, é importante entender que você tem que ir num jogo mais equilibrado, não são os países ricos mudando as suas economias e os países de renda alta e média, como o Brasil, querendo se defender disso. Não, tem que entender que existe uma desigualdade brutal e tem que abrir o espaço para conversar sobre isso. Isso para mim, politicamente, é um grande ativo e isso significa reconhecer os direitos de populações tradicionais, populações indígenas, tudo isso está em jogo. Quarto, tem que ter um papel para as florestas. Essa COP tem que sinalizar, além dos mecanismos de Paris, nos espaços políticos da COP, uma repactuação sobre as florestas tropicais no mundo. Não existe 1,5 graus sem a Amazônia protegida. Não existe Amazônia protegida sem um mundo de baixo carbono. Então, essa simbiose política, climática, existe. Isso precisa estar na mesa e a gente precisa começar a conversar sobre isso de uma outra maneira, com investimentos, entendendo as realidades nacionais, as demandas locais e fazendo com que os atores dessas regiões possam agir. Por que eu estou dizendo isso? Minha última colocação. Eu gosto muito da música do Emicida, que fala que a Dona Maria sai para trabalhar e o sol só vem depois. Eu acho que a gente tem que trabalhar para o sol vir junto. Acho que essa é um pouco a história de que está colocada na mesa. O sol não pode vir depois. E muitos só tem o sol depois. Não, a questão climática tem que, sim, entrar num campo de vulnerabilidade, de habitação, mas lidar com as desigualdades e com a perspectiva de um bem-estar global, nem que seja numa linha de base muito simples, mas não é possível que a gente chegue no final desse século como perdedores. Nós temos grande possibilidade de fazer um encontro de contas e eu torço para que o Brasil volte a liderar essa agenda e, mais do que isso, o Brasil use essa agenda para equacionar os nossos problemas até 2050. Mas eu acho que o Brasil e a sua sociedade, essa agenda bronzeada, é muito maior do que tudo isso e eu tenho certeza que a gente vai estar de volta a esse cenário internacional com muita força, sem realidades paralelas, trabalhando, de fato, uma sociedade civil que tem na sua força a capacidade de transformar esse país. Eu tenho firme convicção nisso e é por aí que acho que a gente tem que trabalhar. Tá? É por aí que eu acho que Glasgow, se fizer o dever de casa, abre uma oportunidade aqui para a gente enorme de discutirmos a questão climática como gente grande na perspectiva de desenvolvimento desse país, um desenvolvimento inclusivo e olhando os nossos espaços democráticos. Como eu gosto de falar, a Amazônia, abre as asas sobre nós. Brasil abrirá as asas sobre o mundo para que tenha um mundo mais justo e nós temos uma funcionalidade disso, nós temos papel nisso, não vamos nos apequenar. Cabe a nós fazermos as escolhas nossas hoje, as escolhas são nossas. Tá? Tem que querer esse mundo melhor. E para querer esse mundo melhor, o Brasil precisa decidir hoje e não decidir sobre o futuro e não decidir mais sobre o passado.